Você já fez aquele desenho maravilhoso de um dinossauro com aquela cabeça perfeita e aí na hora de fazer o corpo ficou uma bosta? Quem nunca passou por isso, né? Então você não sabe fazer pernas, você não sabe fazer os braços, né? Tem dificuldade nessa questão. A musculatura, então, é impossível, né? E principalmente quando você vai fazer a musculatura de um dinossauro, você sempre põe aqueles tracinhos em parênteses no meio da coxa, né? No meio dos braços ali, para mostrar que o bicho é musculoso, né? E basicamente você faz um monte de curvas ali, né? Um monte de bíceps pro dinossauro, só para ele parecer mais forte, mas não fica tão legal, né? Então, hoje eu tô trazendo um vídeo pra gente aprender anatomia em dinossauros terópodes, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, eu tô aqui para tentar ensinar a anatomia do corpo de uma forma simplificada, tá? Por quê? Porque diferente do rosto, que a gente tinha ali poucos ossos contendo o rosto do dinossauro, né? E pouca musculatura ali, né? Basicamente eu falei que a musculatura de dinossauros ali, ela fica presente na base do crânio. Então eram poucos músculos para a gente estudar. Aqui no corpo a gente vai ter muito, né? E não tem como eu fazer algo, né, um trabalho excepcional, falar de cada músculo aí um por um, porque vai ser muito difícil para mim. Eu, inclusive, não sei o nome de vários músculos do corpo, mas eu conheço as formas deles. E é isso que interessa, tá? E a mesma coisa que eu ainda tenho muito a aprender, toda vez eu sempre esqueço, né, alguns nomes aqui de ossos dos dinossauros, eu vou acabar revisando junto com vocês, mas a gente vai ver tudo isso de uma maneira resumida, tá? Porque se você quiser estudar mesmo a fundo, eu vou deixar o link na descrição de cada imagem que eu estou usando aqui e você pode, né, ficar vendo as imagens e estudar por si só, né? Então essa aqui do Scott Hartman, ela é uma ótima imagem pra gente dar uma estudada, né? Tem tudo separadinho aqui pra gente, mas no desenho você vai fazer uma reconstrução ali do bicho em vida. Sabe, não tem por que você ficar quebrando a cabeça com cada osso aqui, tipo, tá vendo? Nossa, meu Deus, eu esqueci de fazer a fúrcula. Que droga, meu desenho tá faltando esse ossinho específico. Ai, tá faltando essa costela em específico. Não, gente, o desenho é coisa resumida. Então, ó, primeira coisa, eu vou tentar desenhar junto com vocês, tá? Primeira coisa, a gente tem, então, a cabeça do bicho. Essa é a cabeça de um T-Rex, ó, que tem o olhinho dele e tal. Fazer a coisa mais rabiscada do mundo, tá bom? E aqui essa que eu fiz a parte de cima do crânio e agora a mandíbula. Pronto, fiz o crânio do bicho. Tá ótimo. Depois, o que a gente vai ter? Várias vértebras aqui, ó, que são as vértebras cervicais. Vértebra cervical é a vértebra do pescoço. Eu posso desenhar uma por uma? Claro que posso, né? A vértebra, inclusive, ela tem esse formato meio esquisito assim, ó. E aí cada vértebra ela tem esse ossinho também, que é alguma coisa cervical. Esqueci o nome desse ossinho, né? Aí cada vértebra vai ter essa pontinha e esses ossinhos aqui, né? Mas no nosso desenho, como ele é muito mais esboçado, eu vou fazer então um traço, ó. Pronto, um traço para simular que essas aqui são as vértebras cervicais, ó. E no caso a gente vê que o pescoço do tiranossauro é bem curto, né? Então vou parar por aqui as minhas vértebras, ó. Se quiser eu faço as pontinhas. E agora vamos para a próxima parte, que é o corpo. Deixa eu tentar determinar aqui o tamanho desse corpo. Vou determinar que ele vai ser mais ou menos assim, ó. Pronto, aqui vai ser a região do corpo do tiranossauro, que a gente vai ter então as outras vértebras, que são as vértebras dorsais, ou seja, a vértebra das costas. Aqui a gente não está mais falando de vértebra do pescoço e sim das costas, por isso que muda o nome, porque agora esses tracinhos aqui que a gente fez, né, bem simplificado, tá vendo aqui, ó, esses tracinhos, ó, cada vértebra tem isso, elas agora vão se transformar nas costelas do bicho, tá vendo? Então a partir do momento, ó, a partir de um certo momento, essas vértebras que estavam aqui, ó, na parte de baixo, né, da vértebra cervical, elas começam a subir, ó, tá vendo? Subindo até virar uma costelinha, tá? Enfim, é só a fim de curiosidade para vocês, tá? Porque, de novo, no desenho não importa. Então aqui eu vou fazer o meu desenhozinho bem resumido das costelas do dinossauro, né?
Então, ó, costelinha aqui, tal. Né? E o T-Rex tem umas costelas que descem até o final e aqui elas vão diminuindo. Bom, aqui a gente vai ter, nessa primeira parte, a região da escápula. Tá vendo aqui a escápula, ó. Escápula. Esse peitoral aqui é o coracoide. E aqui tem o externo, né? É um ossinho que fica aqui embaixo. Então, aqui, ó. Escápula, coracoide e o outro ossinho. Pronto. E aqui o encaixe do braço, né? Que eu vou puxar o braço aqui. Tal. Pronto. Ó, a gente já tá montando um resumido esqueleto de um tiranossauro. Porque a gente só precisa das proporções aqui, né? Já eu vou falar do braço separado, tá? E aqui embaixo a gastralha. Tá bom. Agora a gente vai para essa parte aqui, né? Que seria a bacia do animal. E atrás da bacia do animal a gente tem, ó, as vértebras sacrais. Tá vendo? Elas estão aqui por trás, ó. Qual que é a característica delas? Essas vértebras, elas não têm as costelas. Elas perdem, né? Justamente para caber a bacia. Tá vendo que a partir daqui, ó, é vértebra sacral. Ó. Que elas perdem qualquer osso para então a bacia estar na frente delas, né? Está ancorada nelas. Enfim, não preciso desenhar elas porque a bacia está aqui na frente, né? No caso, a bacia eu estou me referindo ao íleon. Eu vou tentar fazer mais ou menos o formato do íleon do tiranossauro aqui. O íleon é basicamente é quase a cabeça do tiranossauro, né? Então o que eu determinei que vai ser a cabeça, que foi a cabeça do T-Rex, vai ser mais ou menos o meu íleon também. Pronto, ó. Fiz o íleon. E aí a gente tem então o pubis do tiranossauro, que olha, o pubis do T-Rex, ele é grandão e ele ultrapassa a linha do peitoral, tá vendo, ó? Deixa eu só organizar. A linha do peitoral aqui e a do pubis fica aqui embaixo, ó. Dá pra ver? Então, pubis do Tyrannosaurus e o íleon, né? Não, o isquion. O íleon é esse aqui, a bacia dele, e o isquion, mais ou menos pra cá. E aqui a gente vai ter, né, a perna dele. Então, o fêmur, tíbia e fíbula, né, que é essa segunda parte aqui da perna. E aí, essa última parte seria o pé dele. Eu sempre tenho dificuldade, tá, de fazer perna de dinossauro. Principalmente porque meu bicho fica ou com um pé muito curto ou com um pé muito grande. Vocês têm essa dificuldade também? Eu sempre erro isso, é incrível. Então deixa eu tentar fazer bonitinho aqui. Ó, pronto. Isso aqui, sugerindo, né? Tô sugerindo um pé, tô sugerindo... Não tô fazendo cada osso. Porque, de novo, não é importante. Não é importante. A não ser que você queira fazer um desenho como esse que o Scott Hartman fez. Aí você tem que estudar cada osso e tal. Agora, eu quero fazer uma reconstrução de um tiranossauro em vida. Só que eu quero fazer bonitinho e tal. Então, vamos primeiro desenhar o esqueleto. E depois a gente parte para a musculatura. E depois partimos para, então, a versão final ali em vida do bicho. Tá? Tá bom. Aqui os metatarsos, né? Eu decidi que aqui é o chão dele. Esse é o chão. E aqui tem, então, metatarso e aqui as falanges do bicho, né? Beleza. E aqui no final tem essas vértebras gigantescas que o tiranossauro tem também, né? Que são as vértebras caudais. Então, olha, pintar de vermelho aqui, ó. Essa primeira região, vértebra cervical. Essa daqui, né? Vértebra dorsal. As que estão aqui atrás do íleon, vértebra sacral. E as próximas que eu vou fazer aqui é as da cauda, vértebra caudal. Tá bom? Essas são as 4 vértebras aí, 4 tipos de vértebras que os dinossauros têm. E aqui eu não vou ficar perdendo meu tempo não, vou só fazer uma linha mesmo. Pronto, ó. Mais ou menos, né? A cauda basicamente é do mesmo tamanho, mais ou menos, do que desde a cabeça do dinossauro até o íleon, até a bacia dele. Então acho que algo mais ou menos nesse sentido tá bom. Olha só, fizemos um esqueleto simplificado. Que perfeito! E agora a gente pode estudar músculo, não é? Mas antes de estudar o músculo, eu vou fazer alguns parênteses aqui nesse esqueleto. Vou criar até outra camada aqui, ó. Primeiro, vamos desenhar um braço, né? Então já temos um braço desenhado aqui, né? Mas olha, uma coisa interessante é o braço do tiranossauro, ele é mais comprido aqui, ó. O húmero dele é um pouco mais longo
do que o antebraço dele, né? Então, ó, a una e o rádio, eles são menores em tamanho, em comprimento do que o húmero. Então, assim, né? Você não vai fazer o braço de um tiranossauro nesse comprimento assim, ó. Ah, aqui é grande. Vem aqui, né? O que o povo faz? Geralmente, o antebraço tem o mesmo comprimento, ou às vezes é até maior do que o húmero. E o povo sempre faz isso aqui. Esse é o detalhe que mais pega na mão de tiranossauro ou qualquer dinossauro. Que é o seguinte, se é tiranossauro, os dois dedos são iguais, assim, ó. Pronto, esse é o dedo mais padrão que todo mundo desenha, né? Os dedos são do mesmo tamanho. E aí, se é algum outro dinossauro, por exemplo, um alossauro ou um espinossauro, eles fazem a mão desse jeito aqui, ó. Esse dedo é menor, o dedo do meio é o maior, e aí esse dedo volta a ficar pequeno também, né? Essa é a mão padrão. Só que você tem que estudar cada esqueleto de dinossauro para você entender qual dedo é maior que o outro. Não é sempre assim. Pessoal, até parei a edição aqui para fazer um comentário extra. É que você tem que prestar atenção em quais são as diferenças anatômicas de cada dinossauro que você quer representar. Então, assim, eu quis mostrar nesse desenho, né, como que geralmente as pessoas tendem a simplificar algumas partes anatômicas, como braços, né, pernas ali, pescoço, enfim. E elas acabam não prestando atenção em como cada animal é único, né? Esse exemplo de pessoas que vão desenhar um alossauro, por exemplo, e fazem as 3 garras naquele comprimento, aí vão fazer um espinossauro e fazem a mesma coisa, né? Se você for ver, não é porque o espinossauros e o alossauros eles têm braços compridos que eles vão ter a mesma anatomia do braço, né? O mesmo padrão de dedo ali, né? Com o dedo do meio sendo maior. Na verdade não, é bem diferente, né? Para cada dinossauro. O Giganotosaurus, ele não tem o braço de um alossauro, só que bem menor, né? Ele não tem as mesmas proporções ali de dedo, de comprimento de braço, né? Então você tem que prestar atenção em cada detalhe, né? É importante e faz uma enorme diferença no seu desenho. Então, no caso do próprio tiranossauro, a gente vê que o dedo 2... É o dedo 2? É o dedo 2, é. Esse segundo dedo aqui, ó, ele é maior que o primeiro. Então, ó, se você fosse fazer, vamos fazer aqui, ó, os metacarpos, que o tiranossauro tem 3 metacarpos. Ele tem um pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Tem a galera que fala que o tiranossauro tem 3 dedos, só que um dedo dele é muito pequeno e por isso não aparece. Na verdade, isso está errado. O tiranossauro não tem 3 dedos. O tiranossauro tem 3 metacarpos. O metacarpo não forma um dedo. Se for ver a minha mão, os meus dedos são formados por falanges. Não, tem uma falange aqui, outra aqui, outra aqui. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tudo isso aqui é falange. Ó, falange dobrando. Agora, quando eu dobro minha mão assim, eu tô dobrando meus metacarpos. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Nós temos tudo isso aqui na minha mão, ó. Essa base da minha mão é tudo metacarpo. É essa parte aqui do tiranossauro, ó, que não dobrava. Então o que dobra basicamente é esse dedo, que deve dobrar para baixo aqui, né? E esses 2 dedos dobram também. A questão é que o tiranossauro ele não tem as outras falanges aqui, ó, que muito provavelmente, se ele tivesse, ó, o dedo 1 tem uma falange. Isso aqui é garra, né? Essa é a garra. O dedo 2 tem 2 falanges e uma garra. Então, provavelmente o dedo 3, né, como de costume, ele teria 3 falanges. Eu já não sei dizer se o tiranossauro tivesse 3 dedos, o terceiro dedo ia ser maior, né? Ia ser algo assim, ó. Um pouco estranho pensar no T-Rex com 3 dedos, mas... Então aqui, ó, que eu estou fazendo metacarpo, o terceiro metacarpo do T-Rex, que não é um dedo, e aí vem, ó, uma falange, 2 falanges, uma garra. Uma falange, uma garra. Pronto, esse é o dedo de um tiranossauro. Não são 2 dedos do mesmo tamanho, tá? Tá bom. Garrinha dele ali. E agora vamos falar do pé dele. O pé do dinossauro. Muita gente acha que isso aqui é o pé do dinossauro. Não. O pé do dinossauro é isso aqui, ó. É tudo isso. Tudo isso é o pé do dinossauro. Isso aqui são só
os dedos do pé. Por quê? Porque os dinossauros são digitígrados, ou seja, eles andam, né? Não todos os dinossauros, os terópodes. Os terópodes, do qual as aves fazem parte, né, dessa linhagem, eles são digitígrados. Então, se for ver uma ave ou qualquer outro dinossauro terópode, né, essa daqui é a coxa dele, que é a panturrilha. Aqui a gente chega no metatarso, né? Na mão é metacarpo. No pé é metatarso. Então, esse aqui é o metatarso e aqui tem as falanges do dinossauro, né? Que são os dedos do pé dele. E eles andam na base dos dedos. Eles não usam o resto do pé. Nós, humanos, a gente tem a coxa, o joelho, a panturrilha e aqui já tá nosso metatarso. Que no dinossauro tá assim, ó, erguido, né? No dinossauro tá assim, tá? No dinossauro tá desse jeito. E nós tem os dedinhos aqui, ó. A gente anda com o metatarso encostando no chão. Os dinossauros andam com o metatarso erguido. Aí uma coisa legal para falar do pé do dinossauro é o seguinte. Os dinossauros têm 4 dedos no pé. E não 3, né? Os dinossauros terópodes têm 4 dedos. Porque o primeiro dedo, que é esse daqui, é o hálux. Ele está suspenso. Geralmente está suspenso, né? Tem algumas exceções de dinossauros, né? Inclusive algumas aves, como as aves de rapina, né? Se eu não me engano, elas desenvolveram esse hálux para ir para a parte de trás do pé do dinossauro, né? Então fica um dedo para cá, outro dedo para cá, outro dedo para cá e esse daqui, ó, o hálux para trás. Por quê? Porque elas agarram. Então elas usam o hálux que, né, durante a evolução ali, ao invés dele ficar na lateral do pé, como ele fica aqui na lateral, né, do dinossauro, ele foi para trás, para a base do chão, né, para a base do pé, encosta no chão e inclusive agarra as coisas. É como se fosse um polegar, né, com o pé que as aves têm. Ah, e como que você sabe qual que é o primeiro, qual que é o segundo? Eu não sei como que nomearam isso, mas eu sei de um macete. O hálux é o primeiro dedo. Por quê? Porque ele tem uma falange, tá vendo? Depois vem a garra. Ah, e o segundo dedo? O segundo dedo tem duas, deixa eu pegar outra cor, 2 falanges, ó. Esse aqui é o metatarso, de azul, ó. Metatarso. Né? Ah, e o terceiro dedo? Tem uma falange, 2 falanges, 3 falanges. Terceiro dedo. E o quarto dedo? Tem 1, 2, 3, 4. Pronto, o quarto dedo tem 4 dedos. Tá bom? Então, dinossauros têm 4 dedos. Qual que é o primeiro? Ah, o primeiro é o que tem uma falange. O segundo é o que tem 2. Ah, e outra coisa, né? Só pra gente finalizar essa parte. O hálux, ele tá virado. Ele tá na lateral do pé do dinossauro, né? E ele tá sempre virado pro outro pé do dinossauro. Então, assim, você vê um dinossauro de frente, ó, vou desenhar um pé de frente. Esse é um pé, esse aqui é a barriga do dinossauro, e esse aqui é o outro pé do dinossauro, ó. Bem simples. Pronto. O hálux, ele tá sempre virado um pro outro, ó. Eles estão sempre pra cá. De frente um pro outro. Ou seja, esse é o primeiro dedo desse pé, esse é o segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro, quarto, esse aqui é o primeiro, o hálux. Tá vendo? Então, que pé? Agora eu pergunto pra vocês. Escrevam aí nos comentários, hein? Ó, primeira pergunta do vídeo. Qual lado do pé é esse aqui? Vou deixar aí, né? Então me responda aí nos comentários. Se o hálux tá pra cá, qual que é o lado desse pé? Esse pé é o pé direito ou o pé esquerdo do dinossauro? Responda aí. E agora a gente vai então para a musculatura do bicho. Tá bom. Não desespera, vai pessoal. Aprender musculatura sempre é um saco. Anatomia é um saco. E é por isso que lá no início do vídeo eu falei, gente, ó, na cara é só isso, ó, na cara é esse aqui, tem um aqui em cima, tem outro aqui, pronto, é isso, na cara é isso. Agora, no corpo, e que bom que eu achei essa imagem aqui, né, do Matt Dempsey, tá
tudo isso aqui é do Matt Dempsey. Eu recomendo vocês irem checar o ArtStation dele, seguir ele nas redes sociais, porque a anatomia é com esse cara, tá? Pelo menos assim, ó, uma anatomia entendível. Tá vendo? Eu achei o máximo essa imagem aqui, que ele mostrou os músculos em cores diferentes. Isso ajuda demais, demais, porque olha esses mesmos músculos nessa outra imagem aqui, que tá tudo vermelho. Aí já fica mais confuso, né? Então, o que eu tenho pra falar aqui, né? Basicamente, você tem que ignorar esses músculos, ignora esses nomes, ó. Você só vai aprender esses nomes se você realmente quiser, assim, saber os nomes. Não tem outra coisa, tá? Não precisa saber nome nenhum, eu não sei nome nenhum. Eu não sei nenhum nome aqui, admito, só sei os nomes do rosto do bicho. Mas o que acontece? Eu conheço as formas. Então, basicamente, eu vou até diminuir aqui nossa opacidade desse esqueleto improvisado que a gente montou. Basicamente, o que eu vou fazer é tentar interpretar essas formas aqui. E eu nem preciso fazer todas elas, tá? Então, por exemplo, ó, nossa, tem essa forma, essa daqui, tudo isso só no pescoço. Nossa, quanta coisa. Não, vamos simplificar isso, tá? É muito melhor. Então, ó, pegando do vídeo passado, a gente tem o músculo aqui, que ele desce aqui, né, nessa fenestra que eu não desenhei, tem um músculo aqui. Temos esse outro músculo, que é o depressor mandibulares, né? E aqui vem o pterigóides ventralis. Pronto, esses aí eu sei o nome. Pronto, e aqui no meio tá o buraquinho do ouvido. Pronto, resumi o vídeo passado. 40 minutos de vídeo eu resumi ele. E agora, né? Nesse resto. Bom, vamos por parte, né? Vamos tentar simplificar então. Então, ó. Eu tô vendo que tá saindo um músculo daqui, de um ossinho, né? E ele vai fazer esse contorno e parar por aqui, ó. Ele para por aqui, porque a partir daqui já vem outro músculo, né? Então pronto, eu vou resumir ele assim. Agora esse outro, eu vou desenhar esse outro, ó. Ele tem esse formato meio triangular, então, ó. Ele encosta nessa curva da escápula, né? Ele se ancora aqui, ó, nessa curva da escápula. Esses três aqui, ó, esses dois, na verdade, esses dois, esse e esse aqui, eu vou unificar, porque não importa. E ele encosta, ele se ancora mais ou menos, deixa eu ver, aqui no coracoide, né? E aí tem esse outro aqui. Pronto, fizemos o músculo do pescoço. Basicamente é isso. Esse é um formato resumido, tá bom? Por que eu tô simplificando tanto? Porque, de novo, se você quer fazer o bicho em vida, não precisa decorar isso tudo. Você só tem que entender as formas. Esse que é o importante no seu desenho. Tá, ó, agora eu vou pegar esse músculo gigantesco aqui, ó, que basicamente ele pega desde aqui, ó, perto do íleon e se ancora aqui onde é perto do braço, né? Então, onde tem esse traço, ele se ancora aqui, pronto. Pronto, ó. E aí aqui tem esse daqui segue, basicamente. Recomendo você ver esse vídeo em tela cheia, viu? Porque eu não posso dar tanto zoom, porque as imagens ficam muito longe, eu vou ter que ficar mexendo a câmera assim. Aqui, ó. Aqui já tem uma coisa interessante, né? Pra gente prestar atenção. Vocês conseguem ver esse tracinho branco aqui, ó? Ele basicamente é a escápula. Dá até pra ver aqui, ó, nesse outro. Ó, é como se fosse o ligamento, mas ele basicamente obedece o formato da escápula e do coracoide. Então a escápula tá aqui e o coracoide tá tipo aqui embaixo, né? Dá pra ver o contorno deles. Então eu sei que esses músculos aqui, ó, eles estão aqui embaixo, tá vendo? Eles estão aqui embaixo da escápula e para baixo do coracoide. E ele faz esse formato, né? Ó, tem um triângulo, não é triângulo, né? Uma coisa meio oval, triangular. Outro aqui, tem um terceiro aqui, ó. E tem esse verde que, ó, não se engane, esse aqui é do braço, tá? Que ele basicamente contorna aqui, ó. Né? Então, resumindo, essa região peitoral, ela faz isso, ó. Tô fazendo esse, ó. Ela faz isso, isso, isso.
E aí esse daqui, tá? Esse formato sozinho, ele fica completamente estranho, mas vamos tentar aplicar ele aqui, ó, no nosso esqueleto e ver se faz algum sentido. É isso. É esse aqui. Tem um terceiro. E aí esse grandão, que ele basicamente contorna a parte de baixo do braço, ó. Tá vendo que o nosso braço tá aqui? Ele contorna a parte de baixo e tem essa forma. Tá? É tentar fazer o formato aproximado, tá, pessoal? A ideia é você observa essa imagem do Matt Dempsey e tenta fazer. Mas pode simplificar alguns músculos igual eu fiz ali, né? Então, a próxima parte, vamos pegar esse daqui da barriga, ó. Então ele vem aqui embaixo, ó. Ele pega a gastralha, ele dá uma subidinha, ele fica um pouquinho mais acima desse daqui, né? E ele tem esse formato. E ele chega mais ou menos aqui, ó, nessa região da... Qual que era esse osso mesmo? Tá vendo que eu já esqueci? Nesse osso. Pubis? Acho que é a pubis, né? Tá bom. Próximo passo. Nossa, tá vendo que essa musculatura das costelas aqui, ó. Não precisamos fazer isso. Não precisamos, tá? Que bom, ó. Dessa linha daqui, vem esse mais rosado. Esse que eu tô fazendo. Então, ó, vou fazer ele aqui. E ele fica até a região do íleon, tá vendo? Então, ó, todos esses músculos vão parar por aqui. E aqui, agora, a gente tem essa parte, né, das costelas, tá vendo? Basicamente é essa separação. Vou contornar essa parte aqui da pubis até o isquion. Que agora a gente vai falar da perna, que é uma parte importante. Ok, perna. Né? Primeiro vamos aproveitar aqui o braço, na verdade. Ó, de novo. Deixa eu desenhar o braço de um tiranossauro. Húmero, ulna, rádio, uma falange, uma garra. Duas falanges, outra garra. Pronto. Esse é o braço do tiranossauro. E aqui está o coracoide e aqui está a escápula. Pronto, resumido, bem resumido. Então, ó, de novo, a gente tem então esse músculo, que eu vou fazer ele bem aqui, ó. E tá vendo que ele se ancora já na musculatura do braço? Então, ó, nós temos esse músculozinho aqui. Então, esse músculo, ele se ancora no tríceps do animal. Então, esse aqui é o tríceps. Pronto, ó o tríceps. Fizemos o tríceps. Um passo a menos. Fizemos o tríceps. Na frente do tríceps tem o bíceps do animal, que é esse aqui. Mais um. Fizemos mais um. Que ótimo. Esses aqui a gente tinha acabado de desenhar. Ó. Entre o bíceps e o tríceps a gente tem esse músculo esquisito. E aí tem esse outro aqui também, ó. E aí tem o terceiro. E aí tem um quarto aqui embaixo. Caramba, fizemos. Fizemos, gente. Fazendo história aqui. Ó, vocês viram que eu desenhei? Eu desenhei esse, desenhei esse, desenhei esse e desenhei esse aqui. Que, claro, contorna aqui atrás, né? Pronto. E agora? E agora vem os músculos do antebraço, que tem vários aqui, ó. Tem um assim, tem outro assim, tem outro assim. Basicamente, são vários músculos nessa direção aqui, ó. E aqui tem o cotovelo. Agora aqui tem essa região que protege o metacarpo. Metacarpo, é. E aí a gente tem uns pequenos músculos aqui, né? Que vão preencher a região da falange. Pronto. Fizemos um braço, né? Se você não entendeu, volta o vídeo e tenta fazer junto comigo. É isso que eu tenho pra dar dica. Olha uma coisa interessante, né? Como o tiranossauro, ele tem... Deixa eu fazer aqui, ó. E aqui, ó. Como o T-Rex, ele tem uma falange aqui e duas falanges aqui, ó. A sua musculatura, ela vai ser, então, 2 gominhos aqui. Isso se você estiver vendo a palma da mão do T-Rex, né? A parte de dentro da mão do T-Rex. Então, ela vai ter um gominho aqui, um gominho aqui. E nesse outro dedo, ela vai ter só um gominho. Faz diferença. Né? Tem muita gente que faria a mão do T-Rex assim, né? 2 gominhos aqui, 2 gominhos aqui. Beleza? Agora chegamos na perna. Oh, situação, que situação. Ok, vamos lá. A perna, pessoal, ó, a gente tem esse músculo que simula um joelho.
né? Na minha cabeça parece um joelho. E aí, o que acontece? Na perna temos então essa grande ancoragem de músculo que preenche basicamente o íleon inteiro. E ela tem aqui duas divisões, ou seja, são três faixas de músculo que se ancoram basicamente no íleon inteiro. Então vamos lá. Ó, nossa perninha tá aqui, eu vou simular um joelho. Uma coisa interessante é, vamos pôr o joelho um pouquinho mais para frente. Não faça o joelho aqui, ó, do lado do osso, não. Esses bichos tinham um volume na coxa, na perna, assim, no geral, que devia ser inacreditável. Então, assim, o joelho, diferente de nós, né, que temos um ossinho no joelho, né, então o nosso joelho fica bem rente mesmo a esse osso, né, tanto que aqui é só pele, o dinossauro não tinha esse osso. Né? Então provavelmente o volume do joelho dos dinossauros, né, como a gente vê em aves e tal, ele seria um pouquinho maior, um pouquinho mais para frente. Então não comece o joelho colado no desenho do osso, sabe? Então, ó, esse aqui é o formato do desenho do joelho. E agora, então, eu vou preencher toda essa parte aqui, ó, com a musculatura que eu acabei de falar para vocês. Olha o formato do joelho, ó. O joelho não é uma bola. O joelho do dinossauro, que nem o Matt Dempsey desenhou aqui, tem esse formato, ó. Por quê? Porque daqui é que vai sair, ó, essa ancoragem. Ela quase chega ao final, tá? Ela quase chega no final aqui do íleon, mas ela para mais ou menos por aqui. Precisa desse espacinho, porque aqui vai ancorar outro músculo, tá? Então, ó, tem esse. Aí dessa outra ponta do joelho sai esse daqui e daqui vem esse terceiro. Pronto, estamos fazendo uma perna, hein? Legal, legal. Agora, nesse restinho aqui que sobrou do íleon, a gente tem então esse músculo aqui e esse outro aqui no meio, tá bom? Então, ó, esse e um outro aqui no meio. E aí essa região aqui agora que eu vou desenhar, né, região da panturrilha, que ela tem três grandes faixas de músculo, ó. Tem essa e tem essa aqui da frente. Ela é assim. Vamos chegar até aqui, ó, no metatarso. Sim. Essa daqui é para baixo e tem uma outra aqui embaixo, ó. Pronto. Aí tem muita gente que fica falando assim, as minhas pernas ficam muito finas, né? Porque se eu ficar limitado ao formato do íleon aqui, a perna fica muito fina mesmo, né? A coxa fica pequena. Ainda mais outros dinossauros que teriam essa região da bacia ainda menor, né? Porque o tiranossauro é um dinossauro que tem essa bacia grande ainda, né? Você pegar um espinossauro, eu vou usar ele de exemplo, tá? No final do vídeo. Se pegar um espinossauro, a perna vai ficar muito mais fina. Tem jeito de fazer a perna mais grossa? Tem, tá? Mas, no geral, a musculatura da perna, ela não vai ultrapassar isso daqui, ó. Não vai. Não tem por que fazer uma perna mais grossa do que o tamanho do íleon. Não tem. A musculatura tem essa limitação, ela se ancora no íleon. Não tem como ela ser maior, como ela se ancorar em outra parte. Só que o que muita gente esquece é que esse músculo aqui, ó, é só o músculo da frente. Porque a gente ainda tem, ó, a galera sempre desenha esse músculo, ó. Ela faz isso. Pronto, essa é a perna do dinossauro. Esse é o volume da coxa do dinossauro. Não, você tá esquecendo desses outros músculos aqui, ó, que são os músculos internos da coxa, mas que aparecem no canto, ó. Aparecem quando o bicho tá de lado ainda, ó. Tá vendo? A galera sempre desenha esse músculo assim e pronto. Acha que esse é o formato da coxa. Não, você tá esquecendo desses daqui, ó. Esse volume aqui, ó, de trás também. Você tá esquecendo dele. E ele aparece aqui no canto. Então, basicamente, deixa eu fazer só um outro desenho aqui rapidinho. Então, ó, basicamente, a gente tem aqueles músculos ali que eu falei. O joelho. Então, ó, basicamente, a galera para aqui, ó. Pronto. Desenhou os músculos da frente da coxa, né? E pronto, paramos aqui. Mas o que que acontece? Tem os músculos internos, que agora eu vou ter que olhar aqui em cima no desenho, ó.
que eles fazem um volume extra aqui atrás também, ó. Então tem 1, 2, vamos ver, né? Vamos ver de perto, porque senão não fica didático para vocês. Então, ó, músculo interno tem esse, 1, tem 2 e tem esse terceiro aqui. E basicamente, olha que legal, eles estão na linha do íleon também. É um detalhe interessante. Então sua coxa, quando você for fazer o desenho final, você não vai fazer assim, ó. Você vai ter que completar essa parte aqui também. Essa seria a sua coxa do dinossauro, tá? Então, ó, vamos fazer a linha aqui atrás do íleon, ó. Teriam esses músculos aqui ainda. Isso aqui ainda dá um volume extra na sua perna, tá? Então aqui no meu desenho, não sei como que eu vou fazer isso, mas 1, 2 e 3. Pronto, esse é o volume da minha perna. Coxa fina nunca mais. Tá bom? A galera esquece dessa musculatura. E aí, continuando, né? Tem essa coisa estranha aqui, esse músculo esquisito. Mas ele é interessante, porque ó, embaixo dos músculos da perna aqui, a gente tem esse outro músculo, né? Ó, esse aqui que eu contornei aqui agora. Então a gente basicamente tem ele, e ele se estende até esse ossinho aqui, né? Essa pontinha do osso, eu acho que é o isquio. De novo, eu sempre confundo. Então, ele se estende mais ou menos até aqui, e depois do isquion, a gente tem esse músculo de formato esquisito aqui, que ele tem, na interpretação aqui do Matt Dempsey, essa bolinha, tá vendo? Por quê? Essa aqui é a cloaca do bicho, né? Aqui que ele faz as suas excreções e aqui que sai também o órgão reprodutor dele, né? Então é tudo combinado. E aqui, enfim, a cauda, né? Cauda. Tem 2 faixas de músculo. Só. E tanto faz a cauda, né? Ninguém liga pra cauda. Pronto. Aqui no pé do Dino a mesma coisa, ó. Tem uma faixa aqui, né? Eu acho que isso aqui é cartilagem, não é músculo, tá? Por isso que tá em outra cor. Cartilagem, parece. Então, a cartilagem aqui na perna e tal. E vai dar volume, né? Na base. Deixa eu desenhar um pé também, pra ficar mais didático. Pronto, aí o outro dedo tá aqui. E o hálux tá ali atrás, foda-se. O que acontece, ó? Tem uma grande cartilagem aqui, um grande tecido mole, que é uma almofada. Essa almofada do pé do dinossauro. E cada falange, como eu expliquei na mão, cada falange vai ter uma almofada dessa também. Tá? Então, ó. Essa daqui vai ter uma almofadona, essa daqui uma almofadona. Basicamente é isso, pessoal. Esse é o pé do dinossauro e aqui já vem os músculos, né? O músculo da panturrilha dele. E eu acho que terminamos, hein? Não terminamos? Terminamos. E eu vou fazer aqui esse desenho de tiranossauro. Eu vou contornar ele aqui só para mostrar como que ficaria, né? Então vamos lá. Aqui eu determinei que é o músculo pterigóides. Aqui é o buraquinho do ouvido. Aqui eu sei que o tiranossauro tem uma queratina, né? Nariz dele. Aqui o olhinho. Eu vou dar um volume extra aqui, ó. Que seriam os lábios desse dinossauro, né? Então aqui agora eu vou contornar esse volume. E uma coisa que eu esqueci de falar, né, pessoal? Ó, esqueci de falar disso aqui. Como eu sei qual linha eu tenho que fazer, né, no meu dinossauro para mostrar essas curvas de musculatura? Eu vou tentar fazer aqui nesse braço, por exemplo, ó. Mas basicamente, vou pegar essa imagem aqui do Matt Dempsey de referência. Tá vendo que esses músculos aqui, ó, da barriga, por exemplo, ó, que a gente tinha feito o traço, ó, esse aqui, né? A gente vê a divisão deles aqui certinha porque eles estão pintados. Mas quando a gente vê aqui, por exemplo, ó, dá pra ver mais ou menos, mas assim, eles não têm volume, eles estão um do lado do outro. O traço que você vai fazer são naqueles músculos que estão por cima do outro. Então, por exemplo, ó, esse daqui claramente tem, ele tá por cima, ó, ele tá por cima. E nessa região mais escura, claramente, então teria um traço aqui, né? Um traço que você faria no seu desenho. Eu sempre faço isso, inclusive, né?
Quando eu vou desenhar dinossauro, eu faço o braço dele aqui, né? E meu desenho sempre tem um traço assim, ó. Aí aqui vem a barriga, o peitoral, o pescoço, né? Sempre tem esse traço. Por quê? É esse músculo aqui, ó. Mas eu não contorno tudo aqui também não, né? Eu faço só um traço próximo aqui da região, né? Para mostrar essa musculatura. Então, se eu fosse fazer esse braço aqui, por exemplo, né? Eu evidenciaria, então, esse traço aqui. Aí aqui eu já seguiria pro contorno do braço do bicho mesmo, né? Eu faria talvez um tracinho aqui, né? Para demonstrar esses músculos que se ancoram. Mas bem suave. Esse traço aqui eu faria, ó. A divisão do tríceps com o bíceps. Eu faria. E a divisão do bíceps com os músculos peitorais aqui também, ó. Pronto. Isso aqui eu faria. Esses outros aqui eu não preciso ficar contornando, né? Então, olha como ficou. Seria isso, mais ou menos, né? Tem muita gente que faz uma bolota aqui, ó. A bolota do dinossauro, que é o ombro dele, né? Muitas pessoas fazem uma bolota aqui, né? Pra ser o ombro do dinossauro, sendo que o ombro, na verdade, são esses músculos aqui, né? E, enfim, aqui vem a divisão do tríceps, né? E vamos voltar aqui, então, pro tiranossauro, né? Não sei se eu já falei, mas em cada dobra, onde o bicho move a cabeça, move o corpo, assim, onde tem ancoragens e ele dobra o corpo, mexe os membros, a gente geralmente faz umas linhas aqui para simular uma pele dobrada já, né? Uma pele dobrada constantemente dobrada, né? Então fica essa pele meio molenga aqui, ó. Por isso que a gente sempre faz uma pele meio molenga aqui, meio molenga aqui no braço, né? Aqui na perna também sempre tem umas linhas aqui de pele dobrada, entende? Deixa eu contornar aqui então nessa região da cauda para já adiantar nosso processo. Então a gente tem aqui os músculos do ombro e aí vem aqui, né, o tríceps do dinossauro e essa linha que eu faria, né? Essa linha desse músculo aqui eu faria não tão comprida, mas eu faço a parte inicial dela aqui, né? Aqui o cotovelo do dinossauro, os músculos do antebraço, que a gente pode só simplificar, né, em formas mesmo. E aqui o bíceps, né? Pronto. Aí eu faria uma curvinha aqui, né, para simular que o bicho ele vai girar, ele vai mover o braço para frente e para trás, então eu vou fazer essa pele dobrada aqui, né? Por fim, né, a gente geralmente faz essas peles aqui que elas vão acompanhar o formato da barriga, né? Então você vê que o tiranossauro aqui, né, ele tem essa barriga, a barriga dele é bem volumosa, né? Então a pele que a gente geralmente faz, ela acompanha esse formato, ó. Tá vendo? Então eu vou desenhar esse exemplo de pele aqui também, né? E aqui, essa mesma pele que vem se ancorando aqui nessas regiões superiores, aqui vem se ancorando nessa região de dobra da perna do tiranossauro, ela também pode se ancorar aqui no joelho, né? E como o meu tiranossauro tá com a perna para trás, eu vou fazer essa pele esticada. E aí, basicamente, vem aquele desafio, né, de fazer a perna do dinossauro, né, que muita gente vem e só faz aqui, ó, e esquece desse outro músculo. Então, na verdade, não. O contorno que você vai fazer da perna vai ser aqui por baixo desses músculos internos aqui da coxa, né? Então, esse aqui é o contorno da sua perna. E aqui dentro da perna, né, você vai fazer aqueles traços assim, aqueles parênteses para mostrar que a perna é musculosa? Não. Você vai obedecer esses músculos aqui. E na verdade, quais são os músculos, né, que a gente deveria fazer a linha, né? Tá vendo aqui? A gente tem esses 3 músculos aqui, ó. Que aqui a gente consegue ver a divisão de cor deles, né? Mas olha aqui nesse desenho. Não dá pra ver nada. Eles são basicamente um músculo unificado aqui, ó. Todos eles, né? Então, o que a gente vai contornar no nosso desenho é basicamente essa parte e essa outra aqui, né? Que é o músculo de trás da coxa. É esse aqui, ó. A gente vai fazer esse contorno. É o que eu geralmente faço, né? Eu faço esse traço. Todo dinossauro tem um traço na perna. Qual que é esse traço? É o traço desse músculo, né? Eu geralmente contorno esses aqui. Esse daqui a gente já pode dar uma sugestão de volume, né? Que vem aqui de trás para frente. E aqui a mesma coisa. E aqui na panturrilha, ó,
Se a gente fosse colocar uma luz vindo aqui de cima, né, provavelmente a sombra ela se originaria aqui, ó, nessa panturrilha, nessa parte aqui debaixo da panturrilha, né? Então ela faria uma sombra, o traço que você faria seria esse, ó. E aqui a gente termina, né, a nossa perna, o pezinho do dinossauro, né? E aqui eu vou fazer aqui, ó, o traço de cartilagem também, a cartilagem aqui embaixo, as almofadas aqui. Pronto. E esse basicamente é o nosso desenho de tiranossauros, tá? E aí você vai, né, e adiciona os detalhes que você achar mais interessante, né? Vai fazendo mais peles dobradas, vai adicionando textura, vai fazendo rachuras e aí ele vai ficando mais interessante. Eu não vou fazer isso agora. E eu também tinha prometido um espinossauro pro final do vídeo, mas acho que está muito longo, então fica aí para um próximo vídeo, né? Mas é isso então, eu vou ficando por aqui e vou rodar um desenho. Na verdade, vou rodar o desenho do espinossauro aí. Agora tanto faz. Vou rodar o desenho do espinossauro aí para vocês verem, né? Como ele ficaria coxudo. E não tem próximo vídeo não. Próximo vídeo eu vou pensar em outra coisa. É isso, valeu galera. Tá ficando apertado.